Graças a Deus, muito bom dia, boa madrugada. Agora precisamente são 1h53 nessa quinta-feira. Então aqui nessa madrugada eu vou deixar uma mensagem que vai abençoar muito o seu coração. Essa mensagem foi pregada nessa quarta-feira. A Bíblia fala de Paulo em Atos capítulo 28, que ele sofreu um naufrágio. Depois que ele sofreu um naufrágio, eles chegaram em uma ilha. Essa ilha chamava-se Malta. Então eu vou ler já. Quando eles chegaram ali, depois de ter sofrido aquele naufrágio, eles chegaram em uma ilha. Então, quando eles desceram naquela ilha, eu vou ler aqui, Atos 28, versículos de número 3. Diz assim, ó: Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, dizia ser ele um Deus. Olha só que lição, que algo pedagógico para o nosso aprendizado. Veja o que aconteceu. Quando Paulo chegou, ele estava juntando gravetos para acender a fogueira. E à medida que ele ia catando graveto, teve uma hora que ele pegou alguns gravetos e veio uma cobra, uma serpente, e picou a mão dele. E quando ela pegou a mão dele, ficou grudada na mão dele. Ficou grudado na mão dele. Só que ele pegou aquela serpente e rodou ela e jogou no fogo. Só que aquelas pessoas que estavam ali naquela ilha, aquelas pessoas diziam bem assim: Veja, esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Eles que diziam assim: ó, esse homem deve estar em pecado. Esse homem deve estar fazendo alguma coisa errada, porque o barco afundou e agora a cobra pica ele. Então deve que aconteceu, esse homem deve estar em pecado. Olha, presta atenção. As pessoas continuam as mesmas personalidades. As pessoas querem viver olho por olho e dente por dente. Na cabeça de muitas pessoas, a pessoa com muita saúde, com muito dinheiro, com tudo, com os filhos abençoados, com um emprego bom, esse é o homem de Deus. Esse é o homem que é fiel. E pelo contrário, eu vou te dizer algo aqui, presta muita atenção. Uma vez Jesus estava andando com seus discípulos e ele topou um homem cego. E os discípulos vieram e disseram assim: Jesus, quem é que pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque antigamente na lei mosaica era assim, algo que ia passando de família para família. Só que Jesus veio e quebrou todos esses paradigmas. Jesus disse assim, ó, nem ele pecou e nem os seus pais pecaram. Mas foi para que o meu Pai viesse ser glorificado na vida dele. Você quer ver um outro exemplo? Você lembra de Jó? Ele era o homem mais fiel que havia na terra de Uz, mais fiel que tinha. Era um homem de exemplo. Só que lá em Jó capítulo 4, quando esse homem estava cheio de lepra, se coçando, perdeu a família, perdeu a propriedade, perdeu tudo. Quando ele estava se coçando, em Jó capítulo 4, alguns homens vieram e disseram assim: Jó é ladrão. Só pode que ele roubou as viúvas ou os órfãos. É por isso que ele está com essa lepra. Eu queria dizer para você que às vezes acontece algo em nossas vidas, não é que é uma onda de azar, não. Mas é que muitas vezes as coisas não dão certo do jeito que a gente queria. Não é porque as coisas não estão dando certo que você está em pecado, que você está errado, que você é infiel, ou que Deus virou as costas para você. Isso é coisa da lei mosaica. As pessoas querem achar que Deus trata as pessoas dessa forma. É por isso que
Asaf, no livro de Salmos 73, ele disse que os pés dele quase se desviou, porque ele ficou olhando a prosperidade do perverso. Ele dizia assim: olha, nem os filhos deles adoecem, eles têm o de bom de tudo. Eu queria dizer para você que Deus não avalia ninguém assim. A Bíblia diz que no último dia verás a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. É claro que quando vem as tentações na vida do homem e da mulher de Deus, vai acontecer como Paulo. A cobra picou ele, só que o mais forte estava com ele. Não foi o veneno peçonhento daquela cobra que era mais forte. O mais forte era o poder de Deus que estava sobre Paulo. Então, por que Deus não livrou Paulo daquela picada? Deus livrou Paulo do naufrágio, mas por que não levou daquela picada? Para mostrar que nós somos sujeitos a tudo nessa terra. Tem coisa que aconteceu na tua vida e que você pensa: meu Deus, por que Deus não me livrou disso? Mas só que Deus vai te dar força sobre isso, e disso você vai tirar força para viver. Lembra de Daniel? Deus não livrou ele da cova dos leões, mas livrou da boca dos leões lá dentro. Deus não livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da fornalha de fogo ardente, mas livrou do fogo para não queimar. Então, as pessoas ficam fazendo e criando juízo de valor, e avaliando, julgando as pessoas. Ah não, se está acontecendo tudo de errado na tua vida, é porque você deve estar em pecado. É porque você deve estar fazendo isso, aquilo, outro. Isso é o julgar do ser humano. Eu vou falar uma coisa para você. Se Deus fosse punir a humanidade, está lá em Gálatas 3, não sobraria ninguém. Porque alguém pode ser justo diante dos olhos dos homens, mas todos nós somos pecadores diante dos olhos de Deus. Seja o homem mais justo ou mais pecador. Todos estão vivendo debaixo da graça. Lá no livro de Amós ele diz: a misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumido. A misericórdia do Senhor é a causa de não ser consumido. Então veja que eu e você só estamos aqui não porque merecemos, mas foi por causa da misericórdia do Senhor que tem nos alcançado. É a misericórdia do Senhor. Então, o mais interessante aqui nessa mensagem é que Paulo jogou essa cobra no fogo, as pessoas diziam que ele era um assassino, a cobra não teve poder sobre ele. O versículo 6 diz assim, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Olha só, se você for ficar dependendo de opiniões positivas das pessoas, você está enrolado. Essas pessoas aqui ficou achando que Paulo ia morrer, esperando que Paulo ia morrer. Tem muitas pessoas que desejam o teu mal, mas não vai influenciar nada na tua vida. A única preocupação e medo que você tem que ter não é da opinião dos outros, é de você temer a Deus e ser fiel a Ele, fazer a vontade dEle. Vou te dar um outro exemplo. Você lembra de Lázaro e o rico? A Bíblia disse que Lázaro ele era cheio de úlceras, de chagas. E aí os cachorros até vinham lamber as suas úlceras. E ele estava à porta de um rico, pedindo esmola, pedindo comida. Mas aquele rico ele era orgulhoso. O problema não era a riqueza, o problema era o coração dele que era ruim. Ele era orgulhoso, ele nunca deu um prato de comida para Lázaro. Só que um dia morreu o rico e também morreu Lázaro. Porque morre rico e morre pobre. Morre pessoas letradas e iletradas, cultas e analfabetas, de todas as classes. Não é verdade? E quando aquele rico morreu, ele foi sepultado no inferno. E Lázaro, que era cheio de dores, de chaga, foi levado para o seio de Abraão. Então, se as pessoas ficarem fazendo um juízo de valor aqui nessa terra, o problema é que muitas vezes as igrejas que ensinam errado, não preparam as pessoas para o dia mau. Eu imagino que quando Jó, a mulher dele falou que não queria ser mais fiel, eu imagino que Jó poderia ter falado assim, olha, você não foi preparado para o dia mau, você está preparada para viver só as coisas boas, só dinheiro no bolso, saúde, tudo ao seu redor. Esse é o Deus que criaram para você, criaram a imagem de um Deus falso para você. Jó falou bem assim, eu nasci nu e nu voltarei, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então você viu aqui a diferença?
que você tem que ficar preparado para o dia mau da sua vida, porque preparado para receber as bênçãos, todo mundo está. Todo mundo quer receber bênção. Só que você tem que entender o seguinte, muitas pessoas vão desejar o teu mal, só que não vai mudar nada na tua vida, não vai. Eu não vou abrir minha empresa que todo mundo tá desejando o meu mal. Se você for ficar dando ouvido a esses conselhos, então você está descendo o nível de Deus a se igualar com o mal. Veja aqui para terminar, ó. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de opinião, dizia-se ele um Deus. Olha só, depois que eles esperou e Paulo não morreu, Paulo nem inchou a mão, aí eles falaram assim, olha, esse homem é um Deus, só pode ser um Deus, porque ele não morreu. Então quer dizer que depois da vitória todo mundo vai te aplaudir, né? Na hora da angústia, na hora da prova, todo mundo dizia que você era isso, você era aquilo, que você não ia conseguir, mas depois que Deus te coloca você lá em cima, aí é fácil, todo mundo vai te aplaudir. Então eu queria dizer para você nesta manhã, nesta madrugada, agora são 2 horas, não fica dependendo da opinião das outras pessoas, não deixa ninguém influenciar no teu casamento, no seu trabalho, na tua vida profissional, não deixa. Eu quero saber a opinião dos outros para me montar isso, para me montar aquilo, para me viajar. Depende da opinião de Deus. Você sabe qual é o pensamento de Deus, a opinião de Deus para você? Eu vou te dizer aqui agora, Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vos desejais. Se Deus tem um pensamento de paz ao meu respeito, ao teu respeito, você vai ficar precisando da opinião dos outros? Você viu que esses homens aqui, poderia ajudar Paulo. Rapaz, a cobra te picou, vamos ajudar. Mas não, ele ficou torcendo, vai morrer. Ele vai morrer, ele deve estar em pecado, só pode, porque o barco virou, agora a cobra picou. E eu vejo muitas vezes, a gente usa um ditado assim, veja, fulano deve ter jogado pedra na cruz, porque ele está passando por isso e aquilo outro. Olha, um homem e uma mulher de Deus não é avaliado pelas bênçãos que ele recebe. Um homem e uma mulher de Deus é avaliado quando ele persevera até o fim. A Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. Então, como ser fiel quando tudo está bom? Se não tivesse acontecido aquilo na vida de Jó, a mulher de Jó permanecia fiel. Então eu só consigo permanecer e ver que eu sou fiel quando vem as provações, quando vem a oportunidade de eu desobedecer e eu obedeço, quando vem a oportunidade de eu ser infiel e eu permaneço fiel. Então é isso. As pessoas é quem faz um juízo de valor equivocados e mostra e cria a imagem de um Deus que você não pode passar por isso. O crente não pode morrer, o crente não pode adoecer, o crente não pode levar um acidente, nada pode acontecer. Eu queria dizer para você que possa vir tudo sobre você, só que nenhum do mal que vier contra você vai te vencer. Veja que Deus poderia ter livrado Paulo da picada daquela cobra, mas Deus livrou ele do veneno. O veneno não foi mortífero para ele. Então eu não sei o que você está passando. Deus vai te livrar você no meio dessa situação. Essa doença não é para a sua morte, essa doença não é para te destruir. Esse problema que surgiu, Deus vai ser ainda glorificado na sua vida, pode ter certeza disso. Que assim como Paulo lançou aquela serpente no fogo, que Deus venha lançar no fogo da tua vida todos os flagelos, doenças, enfermidades, todo aquilo, as pessoas que ficam desejando o teu mal, como desejou para Paulo, que Deus venha pegar todos os desejos ao contrário e lançar no fogo do inferno. Receba essa palavra, não dependa da opinião de ninguém, dependa apenas, somente, da opinião do poder de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu entro em oração na Tua presença, para invocar o Teu nome, Senhor. Pai querido e Pai maravilhoso, abençoe todos nesta madrugada que está ouvindo essa oração. Espírito Santo, derrama sobre nós a Tua presença gloriosa. Toca no sangue, na carne e nos ossos. Repreenda as enfermidades crônicas ou mal hereditárias. Quebra, Senhor, toda arma forjada contra essa pessoa não prosperará. Assim como desejaram o mal de Paulo,
mas não conseguiram. E Deus estava com ele. Que assim seja também na vida dessa casa, dessa família. Ainda que parentes, familiares como José, os irmãos de José desejavam o mal dele, mas Deus o sustentou e fez ele ser governador. Assim como também os irmãos de Davi não o amavam, mas o Senhor o levantou ele no meio de todos. Meu Deus, em nome de Jesus. A Bíblia disse que os filisteus tinham inveja do sucesso de Isaac, mas não adiantou, ninguém parou, porque ele semeou naquela terra e colheu 100 por um. Então entendemos, meu Pai, que ninguém pode parar o nosso sucesso, ainda que alguém deseje o nosso mal. O importante é que o Senhor tem pensamento de paz ao nosso respeito. Meu Deus, eu entrego todos nas tuas mãos e abençoo a família, a saúde, a casa de todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que creu nesta palavra, você diga: eu recebo e tomo posse da minha bênção em o nome de Jesus. Amém? Olha, vamos ficando por aqui. Você que ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, hein? Receba a benção. De segunda a sexta-feira você vai receber sempre uma palavra para abençoar o seu lar, o seu dia, em nome de Jesus. Fique com Deus e compartilhe essa mensagem o máximo que você puder.